aparece para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele assustado, assombrado, voz engasgada, caído, cego, despido da sua arrogância, da sua ira, da sua religião, da sua fé. Ali está um homem, um trapo no chão, e aquela voz de: Saulo, Saulo, por que me persegues? E diz: quem és tu, Senhor? E diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aqui ele viu algo, irmãos. Aqui ele viu algo que governou toda a sua vida. Ele chama isso de visão celestial. Foi a visão deste homem. Este homem do Salmo 8, versículo 4. Quem é este homem? Agora ele sabe que este homem é um homem corporativo. A quem tu persegues? Ele perseguia a igreja. Ele viu naquele dia que a igreja e este homem é um grande homem. É um homem que sempre esteve na mente de Deus. É um homem corporativo. Então aqui Paulo veio e ele escreve lá em Efésios capítulo 4, versículo 24: e vos revistais do novo homem, criado em Deus. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 10, a mesma coisa: o novo homem da nova criação. Este novo homem é um homem corporativo. Cristo é um homem corporativo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, ele diz: assim como o corpo é um, ele está falando da igreja, o corpo de Cristo. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Assim também com respeito a Cristo. Assim também com respeito a Cristo. Paulo define que Cristo é um corpo constituído de muitos membros. Aí ele vê que o cabeça está no trono e o seu corpo está na terra. Este é o assunto aqui, irmãos. O mistério de Deus, Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Ele lutava, ele batalhava para que a igreja de Laodiceia tivesse a plena compreensão da absoluta certeza que Cristo é o mistério de Deus. Havia algo escondido em Deus. Havia algo que ocupava a mente de Deus. Ele nunca havia revelado aquilo para alguém. Os que puderam ver, viram sombra. Os que puderam ver, descreveram em tipologias, movidos e inspirados pelo Espírito. Mas ninguém pôde ver de maneira concreta e real. Então Paulo está dizendo isso para a igreja de Laodiceia. Cristo é o mistério de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Vocês fazem parte desse mistério. Vocês são a parte terrena desse mistério. Vocês são a parte visível desse mistério. A parte celestial e invisível está lá no trono. Isso que Paulo queria que os laodicenses vissem. Essa era a batalha dele. E depois, irmãos, por favor, capítulo 4 aqui de Colossenses. O versículo 16. Quando esta carta for lida entre vós, essa carta aqui aos Colossenses, que também seja lida na igreja de Laodiceia, e que a de Laodiceia também seja lida por vós. Meus irmãos, se nós não entendermos a carta aos Colossenses, nós não vamos entender a carta à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, você se lembra? O Senhor diz para esta igreja: conheça as tuas obras. Tu não és nem quente e nem frio. Quem dera fosse quente ou frio. Mas porque és morno, a palavra morno ali descreve indiferença espiritual. Mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meus irmãos, vamos olhar para isto com toda a honestidade do nosso coração. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o templo do Espírito. A igreja são os muitos filhos, a família de Deus. Lembra de Efésios capítulo
5 e o versículo 25. Paulo diz: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja, ele se entregou por ela. Ele diz que Cristo se entregou pela igreja, foi por amor. Ele não diz que Cristo se entregou pela igreja porque ela tinha pecado. Ele nem cita isso, irmãos. Mas sabemos que este é um ponto crucial. Mas veja que Paulo, ele vai como que acima, nos pontos mais elevados do propósito eterno, e diz assim: ele se entregou por ela por amor. Ele não morreu por ela por dó. Ele não morreu por ela porque ele queria apenas salvá-la. Ele diz assim: não, ele morreu por ela, foi por amor. Independente do que ela era, independente do que ela tinha, independente do que ela fez, o que ele fez foi morrer por amor.